Hoje não falamos de um Deus distante. Hoje contemplamos um Deus que decide habitar no meio de nós. Salomão vê como a glória do Senhor enche o templo e ninguém pode resistir à sua presença. E Jesus passa e apenas toque seu manto para que a vida possa ressurgir. Vamos nos perguntar honestamente, estamos deixando Deus habitar em nós ou só o visitamos de vez em quando? Evangelho de hoje, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 1 a 7, 9 a 13. Naqueles dias, Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes das famílias dos filhos de Israel, diante do rei, para fazer subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, isto é, Sião. Reuniram-se junto do rei Salomão todos os homens de Israel, no mês de Etanim, o 7º mês, por ocasião da festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes transportaram a arca. Fizeram subir a arca do Senhor, a tenda da reunião e todos os objetos sagrados que nela se encontravam. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida em torno dele diante da arca, ofereceram em sacrifício ovelhas e bois, em tal quantidade que não se podia contar nem calcular. Os sacerdotes colocaram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais. Na arca havia somente as 2 tábuas de pedra que Moisés ali colocara no Horebe, as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel quando saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam continuar o serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria na escuridão. Eu te construí uma casa para a tua morada, um lugar onde habites para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Levantai-vos, Senhor, vinde para a vossa morada. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e a encontramos nos campos de Jaar. Entremos em sua morada, prostremo-nos diante do escabelo de seus pés. Levantai-vos, Senhor, vinde para a vossa morada. Levantai-vos, Senhor, vinde para a vossa morada, vós e a arca de vosso poder. Revestidos de justiça estejam vossos sacerdotes, e vossos fiéis exultem de alegria. Por amor de Davi, vosso servo, não rejeiteis o rosto de vosso ungido. Levantai-vos, Senhor, vinde para a vossa morada. Leitura do Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 53 a 56. Naquele tempo, terminada a travessia, Jesus e seus discípulos chegaram a Genezaré e atracaram a barca. Logo que desembarcaram, as pessoas o reconheceram e começaram a percorrer toda aquela região. Quando sabiam onde Jesus estava, levavam-lhe os doentes em macas. Onde quer que ele entrasse, em povoados, cidades ou aldeias, colocavam os enfermos nas praças e pediam que ao menos pudessem tocar a orla de seu manto. E todos os que o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus.
luz das leituras de hoje, a palavra nos conduz ao mistério da presença de Deus no meio do seu povo. A primeira leitura nos apresenta um momento solene e decisivo. A Arca da Aliança é levada ao templo, ao Santo dos Santos. Não se trata apenas de um objeto sagrado, mas do sinal concreto da presença do Senhor no meio de Israel. Dentro da arca estão as tábuas da lei, a aliança firmada por Deus com o seu povo. Ali está a memória viva de que Deus caminhou com eles, os libertou e lhes deu um caminho de vida. Quando a arca é colocada em seu lugar, a nuvem enche o templo. A glória do Senhor se manifesta de tal forma que os sacerdotes não conseguem continuar o serviço. Isso nos ensina algo profundo. Quando Deus se faz verdadeiramente presente, tudo o mais se cala. Não é o homem que conduz Deus, é Deus que toma posse do lugar. Salomão reconhece esse mistério e declara que construiu uma casa não para conter Deus, mas para acolher sua presença. Essa cena nos leva a uma pergunta essencial: onde Deus habita hoje em nossa vida? Ele é realmente o centro ou apenas um detalhe? Assim como o templo foi preparado para acolher a arca, também nosso coração é chamado a ser morada do Senhor. Mas para isso é necessário espaço interior, silêncio, reverência e fidelidade à aliança. Não podemos acolher a presença de Deus mantendo o coração dividido ou ocupado pelo pecado. O Salmo prolonga esse desejo profundo. Levantai-vos, Senhor, vinde para a vossa morada. É o clamor de quem reconhece que sem Deus nada se sustenta. Entrar na morada do Senhor e prostrar-se diante dele é reconhecer que Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Quando a justiça, a fidelidade e a santidade são abandonadas, o coração deixa de ser um lugar digno para a presença divina. No Evangelho, vemos essa mesma presença de Deus agora viva e atuante em Jesus. Ele chega a Genezaré e imediatamente é reconhecido. As pessoas não discutem, não questionam, não exigem explicações. Elas levam os doentes, colocam-nos diante dele e suplicam apenas tocar o orlo do seu manto. Aqui encontramos uma fé simples, humilde e confiante. Não pedem grandes sinais, apenas um contato com Jesus. E o Evangelho afirma algo impressionante: todos os que o tocavam ficavam curados. Onde Jesus passa, a vida se transforma. Onde ele é acolhido com fé, a graça age. Isso nos mostra que o Senhor continua presente e atuante, mas a eficácia dessa presença depende da abertura do coração. Quem reconhece, se aproxima. Quem se aproxima com fé, experimenta a salvação. Essas leituras se unem numa mensagem clara para nós hoje. Deus deseja habitar no meio do seu povo, mas também deseja habitar em cada um de nós. Ele quer fazer do nosso coração um templo vivo. No entanto, a presença de Deus não se impõe. Ela pede acolhida, reverência, conversão e fidelidade à sua palavra. Somos chamados a nos perguntar com sinceridade: nosso coração está preparado para ser morada do Senhor? Estamos vivendo em estado de graça ou temos permitido que o pecado ocupe o lugar que pertence a Deus? Temos buscado Jesus com fé verdadeira ou apenas quando a dor aperta? Estamos dispostos a tocar o Senhor com humildade, como aqueles doentes que nada tinham além da confiança? Que ação concreta para este dia façamos um gesto de preparação interior. Reservemos alguns minutos de silêncio para reconhecer a presença de Deus. Se identificarmos algo que nos afasta dele, tomemos a decisão de buscar a reconciliação, de retomar o caminho da conversão e da fidelidade. Que nosso coração volte a ser um lugar digno da presença divina. Se esta palavra nos ajudou hoje, ajude também a mantê-la viva. Deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com mais pessoas. Assim, este canal continua diariamente levando o Evangelho e ajudando muitas almas a reconhecer a presença de Deus e a se aproximar dele com fé, enquanto caminhamos atentos, vigilantes e preparados para a eternidade.